Boa noite a todos. Nós estamos aqui substituindo a Júlia, que não pôde estar presente. Então nós resolvemos falar esse assunto, que é um estudo, como o senhor Nelson falou, do livro dos médiuns, um livro infelizmente ainda muito pouco conhecido no movimento espírita, mas foi a segunda obra publicada por Allan Kardec, onde ele tem a preocupação de nos trazer um manual, um guia para os médiuns evocadores. Aí a gente acha que é um livro somente para quem vê e conversa com os espíritos. E é uma interpretação equivocada nossa, porque quem não é médium? Quem de nós não tem contato com os espíritos? E mais, somos espíritos. Esse livro diz respeito a nós. Ele é composto de 32 capítulos, dividido em duas partes. E nós escolhemos esse tema a partir de um estudo que tem pela Federação Espírita Brasileira, do estudo do Livro dos Médiuns, realizado por Jacobson Trovão, que é o responsável pelo departamento mediúnico da Federação Espírita Brasileira, que começou durante a pandemia e acabou agora no início do ano. Recomendo a todos, são aulas maravilhosas. Ele tem uma didática, um conhecimento extraordinário. Então nós ouvimos um pedacinho, gostamos e gostaríamos de partilhar um pouco. Gostei muito do assunto. Confesso que eu nunca tinha me debruçado nesse capítulo aqui. Dá vontade de falar tudo que eu li aqui para vocês, mas é impossível. Vai ser uma pincelada e espero que vocês fiquem com curiosidade de ler. Quem não tem o livro, temos disponível na biblioteca. A Federação Espírita Brasileira, no seu site, disponibiliza todas as obras básicas para lermos de forma gratuita. Então, não tem desculpa de não poder ter acesso a esse conhecimento. Então, no capítulo 9, dos lugares assombrados. Quem aqui acredita que possa existir lugares assombrados? Tu acredita? Quem não acredita? Certo. Alguém aqui conhece um lugar assombrado? Ela não vai... Depois perguntei para ela recentemente, ela teve uma experiência de lugar assombrado. Foi em Lisboa? Foi, né? Mas enfim. Quando criança também tinha, mas de lugares assombrados. Vejam que em 1800... A casa assombrada? No caso, eu era assombrada. Eu acho que eu assombrava a casa, né? Eu tenho duas pessoinhas muito íntimas a mim que têm medo de casa assombrada. Dos lugares assombrados. Item 13. Olha o que Kardec escreve. Isso aí, gente, no século XIX. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzidos e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certos lugares constituem a fonte de origem da crença da existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas às perguntas feitas sobre este assunto. São 14 perguntas que Allan Kardec fazem aos espíritos sobre este assunto, uma melhor que a outra. Se ele trouxe esse assunto, é o quê? Que o conceito, a ideia de lugar mal assombrado existe, senão ele não estaria tratando deste assunto. E para quem gosta de um pouquinho de história, lugar assombrado existe desde sempre. Aos que acreditam em demasia, aos que negam em demasia, mas é fato que algo deve existir, porque em todos os povos, em todas as épocas, existe o rumor, existe as experiências, então nós não podemos negar, algo existe, né? Aí, no item, primeira pergunta, Kardec fala assim: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Aí o Jacobson faz uma reflexão que eu adoro ele. Primeiro, a gente fala assim, os espíritos, o mundo espiritual. Quem são os espíritos? Nós. Aí, quando ele fez essa reflexão, eu falei,
Então eu posso me apegar a pessoas e a lugares. Vou fazer uma pergunta. Nós não somos apegados às pessoas? Não somos apegados a lugares? Por que quando nós morrermos, desencarnarmos, nós não vamos continuar apegados? Então vejam que não é fantasioso, não é do nada. O mundo espiritual não é lá, não é amanhã, não é o nosso lar, não é o umbral, né? Depende do dia a gente vai para o nosso lar, depende do dia a gente acha que vai para um lugar ruim. O mundo espiritual é aqui, porque somos espíritos, num corpo físico. O que significa isso? É só matéria. Estamos falando de vibração de matéria diferente. Quando eu deixo esse corpo, eu vou para uma dimensão onde a matéria, os espíritos falam quinta essenciada, acho tão bonito, né? Mas agora, com a física quântica, a gente já também não entende muito, mas a ciência já está mostrando que a matéria vibra. Vamos dar um exemplo que todo mundo aprendeu no colégio, né? Os 3 estados da água, né? Sólido, líquido e gasoso, questão, né? De prova de primário. A mesma matéria, a mesma água, ela pode estar congelada, é uma coisa. Na temperatura ambiente, líquida ou vapor. Então, num exemplo grosseiro, as vibrações deste mundo espiritual vai depender mais grosseiro ou mais etéreo. A vibração, as ondas aí dos nossos pensamentos, quanto mais os nossos pensamentos forem puros, elevados, mais o lugar vai ser leve, etéreo. Outro exemplo, tem bactéria e vírus aqui, né? O nosso corpo tem trilhões de vírus e bactérias e fungos, mas a gente não vê. O que o Covid-19 fez com a gente? Mostrar que uma coisinha que a gente não enxerga parou o mundo. Mas porque eu não vejo, eu não entendo, daí eu vou negar? Não. Eu posso não ver, não entender. O que a humanidade fez? Foi entender o vírus para melhor lidar com ele e aprendemos como evitar N formas. Então, assim, o mundo espiritual, a nossa relação com ele não é negando, nós temos que adentrar, e é isso que o Espiritismo nos faz entender. Então esse livro ele fala aqui, para nós entendermos esse mundo e essa nossa relação com o mundo espiritual, mas não amanhã ou lá longe, aqui é ato contínuo. Nós estamos em contato com o mundo espiritual permanentemente. Ai, mas eu morro de medo. Aprenda a não ter medo. Negar, fechar o olho assim, não vai evitar de senti-los, de vê-los, de percebê-los, de sentir coisas deste mundo que nos rodeia. Os espíritos se apegam. Kardec está fazendo uma afirmação, ele não está perguntando. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas, então a gente se apega às pessoas ou também a lugares. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Ah, não, isso é muito fantasioso. Morri. Muitas vezes nem percebo que eu morri. Tal o meu pensamento fixo no meu dinheiro, no meu sítio, na minha casa, nos meus negócios. Nem percebo, gente. E nós conseguimos fazer isso. Nossa mente é que manda do lado de lá mais que aqui. Aí eu fico cuidando do meu dinheiro. Se ele está no banco, eu vou ficar no banco. Se está debaixo do colchão, eu vou ficar debaixo do colchão. E se alguém chega, o que eu vou fazer? Eu vou espantar. Mesmo não sabendo que eu não sou mais viva e que aquelas pessoas são vivas, eu vou. Aí você chega num lugar, sente mal, ouve barulho, tem insônia, não sabe por quê. Às vezes é a presença, ele deu o exemplo de um espírito avarento que está ali naquele lugar, naquela casa. Às vezes não é nem mais a casa original,
mas para ele ainda está naquele ambiente, constrói uma casa nova, bonita, e tem problemas de assombração, né? De insônias, pesadelos com o espírito carregando um baú de moeda e não entendo por quê. É a presença daquele espírito. Então não tem nada de sobrenatural, nem de extraordinário, o espiritismo explica. Só que assim, o espiritismo é uma ciência. Não vamos saber tudo de um dia para o outro. A gente tem que ler, pesquisar, refletir e ir ampliando o nosso entendimento. Nós temos que dar tempo, espaço no nosso cotidiano para entender assuntos pertinentes às nossas necessidades como espíritos. Tem os espíritos errantes, errantes são os que estão no mundo espiritual, lugares de sua predileção. O princípio ainda é que é o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes ofereça ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, existem espíritos que ainda não são elevados o suficiente que vão ficar apegados a uma pessoa, a algum lugar, a algum objeto, a algum projeto. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Castelo mal assombrado, né? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a outros lugares. Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados do que os lugares desertos. Muitas vezes, o que faz as pessoas acharem os lugares assombrados é o medo, que não tem feito que se tome por fantasmas a sombra de uma árvore. Então ele coloca, às vezes, o medo de chegar num lugar escuro, qualquer barulhinho a gente acha que é um espírito, e não é. E ao contrário, olha a reflexão de Kardec. Os espíritos gostam de estar onde estão as pessoas. Se não são tão evoluídos, eles gostam de estar onde vai ter os hábitos, as conversas. Contudo, pelo que sabemos da diversidade das características dos espíritos, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Toda a história da humanidade, lá nas pinturas rupestres, lá dos povos da Polinésia, que são, acho que, em torno de 9.000 anos antes de Cristo, tem desenhozinhos dessa nossa relação do mundo espiritual. Os xamãs, né? De todos os povos não tem os xamãs, o curandeiro, cada povo tem um nome e uma prática externa, mas o que é? O sujeito que consegue ver, intermediário. Nós, pela nossa não conhecimento das coisas, vamos criando os mitos, os rituais, para que a gente possa até entender e aceitar. O Espiritismo veio... O que é o Espiritismo? É a razão, nos mostrar os fenômenos, sem o sobrenatural, sem superstição, à luz da ciência espírita. Há, para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas de sua preferência, a gente vê em filme, né? Tal horário, tal dia, na lua cheia, barará, lá. Vamos ver o que os espíritos respondem? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, do quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem, principalmente se forem mais evoluídos. Mesmo porque o tempo de lá é num ritmo diferente do nosso daqui. E quanto mais evoluído o tempo, vai se diluindo. É a tarefa. Vai mudando. A nossa percepção de tempo na infância, na juventude, na idade madura é igual? Não. Então, quando nós formos evoluindo espiritualmente, é a mesma coisa. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? À meia-noite, né?
Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação melhor efeito. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fique certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos determinados dias, como sexta-feira 13, por exemplo? Porque acontece. Isso fazem espíritos que se aproveitam da credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Eu sei que essa é meio difícil para algumas pessoas processarem. Mas tem espíritos também que não são necessariamente do mal, mas que para serem aceitas por determinadas pessoas, seitas, rituais, concordam ser naquela hora, naquele horário, naquela vestimenta. Mas olha a proposta da doutrina espírita, é para tirar determinadas crendices. O Espiritismo veio, gente, para nos libertar da matéria, de limitações, de tudo que nos prenda. Tudo bem, cada um de nós tem o tempo. Cada um de nós vai ter o tempo para se libertar. É comum, às vezes, a pessoa entra no Espiritismo e fala assim, mas eu posso continuar a acender a minha vela? Pode. Se a vela é importante para você, para a sua fé, faz. Mas saiba que não há necessidade. E que um dia você não terá mais essa necessidade. Não vai ter necessidade mais de uma determinada vestimenta. Até pouco tempo, nós, para acreditarmos que a nossa oração era efetiva, nós não tínhamos que nos ajoelhar? Hoje, muitos de nós aqui já não precisamos mais, para acreditar na nossa oração, estar ajoelhado, né, aqui na casa espírita ou num templo. Por quê? Fomos compreendendo os mecanismos, mas sem nos forçar a nada, nem forçar o outro. Está aqui o conhecimento. E às vezes a gente vai ler, não entendi, não consigo ainda, mas deu tempo. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Para alguns, o corpo é uma simples vestimenta. Quando nós vamos orar lá, eles vão, não porque o corpo deles está ali, mas porque quem eles amam, ali está, lá eles vão. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento, não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Então não é porque está no túmulo, não é porque você às vezes levou uma flor, uma vela. É você estar ali. Claro que se era um espírito que gostava da vela, da flor, ele até vai ficar feliz. Mas ele vai ficar muito mais feliz da sua lembrança e da sua oração, que pode ser no cemitério, ou em casa, ou na rua, ou no centro espírita. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Então, acredito, não acredito, é falso? Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por determinados lugares, onde parece estabelecer domicílio. Então, pode existir, que pode ter um espírito que gosta daquele lugar, daquele objeto. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Eu não vou naquela casa, eu não vou naquele lugar, eu não vou passar naquele cemitério porque dizem que ali tem coisa mal assombrada. Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo certas desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade dos homens do que lhes fazer mal.
Esses barulhos, os efeitos, não é nem para fazer mal, é para se divertir, do medo, do pavor, da crendice, né? Ver você botar vela atrás da porta, fazer isso, fazer aquilo que vai evitar. Nós não temos pessoas que zombam das outras aqui como encarnada, que pregam peças, elas continuam assim do lado de lá, se satisfazem com isso. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram ensejo de manifestarem suas presenças nela. Haverá meios de expulsar estes espíritos que assombram os lugares, a nossa casa? Há. Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. É tão simples que a gente não acredita e não quer fazer. Não precisa nada de nenhum ritual. Os maus não ficam no lugar dos bons. É lei daqui de afinidade, né? Quem não gosta de barulho alto não vai em show. Quem não gosta de pagode não vai em show de pagode. Quem gosta de música clássica não vai de pagode, geralmente, né? Quem gosta de rock não vai num show de música clássica. O princípio é o mesmo. Então, atraia para a sua casa, para aquele lugar, os espíritos do bem. Atrai, pois, os bons espíritos. Como é que nós atraímos os bons espíritos? Como é que nós podemos atrair os bons espíritos? É um pouquinho mais do que rezar. O rezar é tu entrar em contato com eles, mas a convivência é praticando bem. Sintonia. É algo natural. Veja que é tudo natural. É mais fácil acender uma vela? É mais fácil fazer uma oferenda? Mas não funciona. Fazer o bem. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que se vivem às voltas com as tropelias de maus espíritos. Por quê? A pessoa é boa, vai no centro espírita, reza, e nós temos muitos, passa pela casa espírita, pessoas, até trabalhadores da casa que de período em período têm efeitos. Derrubam, ligam som, derrubam da cama. Eu tinha uma amiga em Blumenau que eles arrastavam o cômodo para tirar o aparelho de som da tomada. Eles não conseguiam desligar, acho que não gostavam da música, tiravam da tomada. Se essas pessoas são realmente boas, eu gosto das palavrinhas dos espíritos, se elas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las, convidá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuadamente falam das virtudes os que mais a possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora e delas nunca fala. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu vou no centro, eu faço isso. Eu estou falando, mas será que realmente eu sou uma pessoa boa? Não é o que a gente fala, é o que a gente espera. Porque os espíritos, gente, às vezes eles não estão vendo a minha aparência, o que eu estou falando aqui. É o que eu faço lá quando não está ninguém me vendo, que eu estou quietinha, as coisas que eu estou pensando. Isso somos nós, é nisso que eles vêm. Quase na hora, né? Mas é muito bom, gente, essas 14 perguntas. Aí, o que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Eles se divertem com essas situações. Principalmente quando a gente ainda bota que tem o diabo, aquelas figuras. Eles gostam. E se fazem assim para botar mais medo ainda. Eles falam. Eles se fantasiam dessas figuras. Daquilo que a gente tem mais medo. E tem amigos que morrem de medo de aranha. E são médicos.
Quando vem um espírito que às vezes projeta essa imagem, ele fala que tem dificuldade, porque tem medo da aranha. Tem outro que tem medo de sapo. Aí às vezes eles projetam, nem é, só a imagem, como um reto projetor. A gente tem pesadelo às vezes, ou vê barulho, né? Eles não têm muito trabalho. Tudo para se divertir, para botar medo, para nos perturbar. Mas não existem somente os espíritos que querem se divertir. Existem os sofredores, que às vezes ficam naquele lugar com a pessoa ou no ambiente, às vezes num hospital, né? Ai, aquela ala é mal assombrada, né? O necrotério é mal assombrado. Às vezes eles ficam ali. As nossas orações vão ajudá-los e eles vão ser encaminhados. Às vezes são espíritos que querem nos ajudar, que são do bem, familiares, a gente está indo fazendo umas coisas, eles querem, aí eles fazem cair um objeto, um barulhinho, para ver se a gente... Nunca ninguém assim viu o porta-retrato de uma avó, de um parente que já morreu cair? Correr assim? É bem comum. Aí o que a gente faz? Nossa, minha avó tá aqui. Meu Deus, eu estava pensando coisa errada. E às vezes é mesmo, toma atento, né? Um perfume, um barulho. Às vezes são esses amigos, né? Que tentam nos chamar a atenção. E também tem os espíritos, voltando aos que se divertem, que perturbam o nosso repouso. O que de melhor tem a fazer com eles é rir do que acontece. Ah, escondeu a chave? Escondeu o meu sapato? Derrubou o porta-retrato? Derrubou o quadro na minha cabeça? Tudo bem. Entendeu? Nem ignorar, mas também não valorizar. Não sei vocês, mas às vezes some as coisas lá em casa. Tudo bem que a cabeça já tá, né? Mas some. Falei, tá bem, não vou mais brigar, não vou mais me incomodar, eu não perdi, tá aqui dentro de casa mesmo, e daqui a pouco tava aqui assim, ó. Tem explicação também, não tem nada de extraordinário, tudo tem explicação. E por fim, nós temos espíritos que se prendem a certas localidades. Desculpa, gente. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a essa categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porque, porquanto desses que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Nós estamos falando. Eles não são do mal, mas às vezes estão ainda pegadas a uma pessoa e circunstância e querem ajudar aquela pessoa. Nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, na Revista Espírita, tem vários relatos, várias histórias. E rapidinho eu vou contar a história que me interessou a ver o Jacobson, a ver, ele conta uma história. Quem quiser continuar um pouquinho desse estudo, há 2 semanas atrás, está lá no Conversando de Espiritismo, que está no YouTube. Eu não lembro qual é o título, que a Júlia falou sobre a história do diamante, acho que é Evangelho no Lar, está lá. É uma história que está numa obra do Chico, que um casal veio pedir ao Chico o que esse casal podia fazer para encontrar a felicidade, a tranquilidade. O Chico falou: durante 6 anos vocês vão fazer o culto do Evangelho no lar. E quando der 6 anos, vocês vão ter uma graça da presença de Jesus na casa de vocês. E eles, durante 6 anos, fizeram o culto do Evangelho no lar. Chegou o dito, esperaram uma visita de Jesus de alguma forma e nada. Deu meia-noite, foram dormir. O que aconteceu de madrugada? Era uma família de muitas posses. Os ladrões entraram na casa deles e roubaram um diamante de um valor incalculável. Foram lá na casa do Chico. Ô
poxa, Chico, você falou que se durante 6 anos fizesse evangelho no lar, nós íamos encontrar Jesus. Nós não encontramos Jesus e ainda fomos roubados de um bem que era a nossa garantia do futuro. Aí Chico falou assim, pois então, mas vocês tiveram a visita de Jesus. Esse diamante tinha 100 espíritos ligados nele. Esse diamante, nos séculos, foi passando de mão em mão. Espíritos que cometeram suicídio por causa dele, espíritos que mataram por causa dele, e que tem 100 ligados a esse objeto. Não era o lugar, era o objeto. Mas esse diamante estava dentro da casa deles. Você consegue imaginar, no ambiente da casa, ter 100 espíritos ligados a um objeto, ainda com a mente ligada ao momento do que significa aquele diamante, quando foi roubado, quando foi traído? Conseguem ativar a imaginação de vocês e ver o ambiente? Mas desses 100 espíritos, dos 6 anos que vocês estudaram o Evangelho, ficou só 28. Os outros, ouvindo Jesus, ouvindo as orações, foram embora. Mas 28 não quiseram. O que aconteceu? Jesus mandou tirar o diamante da casa de vocês. Esses 28 foram junto com o diamante. Essa história vale uma outra palestra que a Júlia vai vir aqui fazer para vocês, mas que nos ensina o valor da oração, do Evangelho no lar, mas dessa realidade, né? Desse apego que nós espíritos temos às pessoas e objetos. Então não é os espíritos, nós espíritos. Vamos findar a nossa reflexão com isso, o quão apegado nós estamos às nossas coisas, aos nossos familiares, se no dia de hoje nós desencarnássemos. Quanto tempo nós levaríamos para realmente desencarnar? Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a morte do corpo físico é instantânea, o cérebro parou de funcionar, morremos. Mas desencarnar, que é desligar-se da matéria, pode levar minutos, dias e anos. Nós às vezes ficamos ligados aqui, sem saber que morremos, durante anos, décadas. Por quê? Consequência do apego de hoje. Vamos levar essa reflexão. Obrigada pela atenção de todos. Que Jesus fique conosco hoje e sempre.